Você acorda cedo, enfrenta trânsito, entrega resultados, cumpre metas, gasta energia física e mental. No fim do mês, recebe seu salário. E o que acontece? O dinheiro já tem destino antes mesmo de cair na conta. As contas esperam, as dívidas consomem, os compromissos puxam de todos os lados. E no final, sobra apenas a sensação de que trabalhou, mas não ganhou. De que dedicou horas preciosas da sua vida para apenas sobreviver, sem nunca alcançar liberdade. Essa realidade não é só sua. Ela é de milhões de pessoas que vivem presas em um ciclo silencioso. Trabalhar, receber, gastar, repetir. Um ciclo que consome tempo, energia e esperança. Mas o que poucos percebem é que o problema não está apenas no valor do salário, mas na forma como a mente enxerga o salário. E é aí que mora a chave para a transformação. É doloroso admitir, mas fomos educados para acreditar que salário é o objetivo final. A conquista, a prova de que você fez sua parte. Mas salário não é objetivo. Salário é apenas um meio, um recurso que pode aprisionar ou libertar. O que define o caminho é a consciência com que você o utiliza. Pense comigo. Quantos anos da sua vida você já dedicou ao trabalho? Quantas horas já foram trocadas por dinheiro? E quantas dessas horas realmente se transformaram em liberdade, em experiências, em qualidade de vida? Se você olhar com sinceridade, vai perceber que o salário se tornou uma prisão disfarçada de conquista. Ele chega, mas nunca se multiplica. Ele paga, mas nunca liberta. Ele alivia, mas nunca transforma. E por que isso acontece? Porque aprendemos a ver o salário apenas como recompensa pelo esforço e não como capital de liberdade. A mente condicionada acredita que o salário serve para apagar incêndios, pagar contas, quitar dívidas, satisfazer desejos imediatos. Mas quando pensamos assim, o salário se dissolve no ar como fumaça. Ele vem e vai, deixando apenas a sensação de vazio. O filósofo Descartes nos ensinou a questionar cada crença, até encontrar uma verdade sólida. Se aplicarmos isso ao salário, precisamos perguntar: será que ele foi feito apenas para manter você sobrevivendo? Ou pode ser usado como ferramenta para uma vida de abundância? A resposta não está na quantia, mas na mentalidade. Pessoas que recebem pouco conseguem construir liberdade. Pessoas que recebem muito permanecem presas em dívidas. Não é o valor que define, é a forma de usar. E aqui está o ponto central deste vídeo: transformar salário em liberdade. Essa é a virada de chave que você precisa fazer. E não estamos falando de milagres ou fórmulas mágicas. Estamos falando de princípios que unem filosofia, psicologia e prática. Porque quando você muda a forma de pensar, muda a forma de agir. E quando muda a forma de agir, muda os resultados. Talvez, neste momento, você sinta resistência. A mente pode dizer: mas meu salário é pequeno, não sobra nada, não dá para transformar. É justamente por pensar assim que nada sobra. Porque a realidade externa apenas confirma o que a mente acredita. Enquanto você enxergar o salário como uma prisão, ele continuará sendo uma prisão. Mas quando começar a vê-lo como capital de liberdade, mesmo pouco se multiplica. A vida não muda quando o salário aumenta, ela muda quando a consciência se expande. Há pessoas que triplicaram a renda e continuam endividadas. Há pessoas que ganham menos do que você e vivem com mais paz financeira. Isso prova que a questão não é apenas matemática, é mental. A verdadeira transformação acontece quando você decide quebrar o ciclo do trabalhar e não ganhar, e começa a plantar as sementes da liberdade em cada salário que recebe. Essa liberdade não surge de repente, mas se constrói pouco a pouco, com escolhas conscientes, com mudança de identidade, com novas expectativas sobre o futuro. O que você vai descobrir neste vídeo é simples, mas poderoso. São percepções que vão desafiar a forma como você enxerga sua renda e mostrar caminhos que talvez nunca tenham sido apresentados.
Vamos falar sobre como parar de apenas trocar tempo por dinheiro, como romper com a mentalidade da escassez e como direcionar o salário para criar espaço de liberdade real. Essa jornada começa agora. E se você ficar até o final, vai perceber que não se trata de ganhar mais, mas de usar de forma inteligente aquilo que já passa pelas suas mãos. Porque a liberdade não depende de números, depende de consciência. A primeira revelação que vamos explorar é a mais dura de todas. Entender como o salário se tornou uma armadilha invisível, criada para manter você no ciclo da sobrevivência. Reconhecer essa armadilha é o primeiro passo para quebrar o padrão. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode incomodar, mas também pode abrir a porta para uma vida que você nunca imaginou possível. A primeira revelação é que o salário, que deveria ser um meio de sustento e progresso, se tornou uma armadilha invisível, uma prisão disfarçada que mantém milhões de pessoas presas em um ciclo interminável de sobrevivência. Desde cedo, fomos educados a acreditar que trabalhar por um salário é o destino natural de qualquer pessoa. Estude, arrume um bom emprego, receba seu salário e pronto. Essa é a vida. Essa narrativa foi repetida tantas vezes que deixou de ser questionada. Mas, se observarmos com atenção, veremos que o salário, do jeito que é utilizado, raramente gera liberdade. Ele paga as contas, apaga incêndios, alivia pressões momentâneas, mas não abre espaço para expansão. A armadilha funciona assim: você recebe, paga, gasta e volta ao ponto inicial. É como correr em círculos. A cada mês, a corrida recomeça. E quanto mais rápido você corre, mais cansado fica, mas nunca sai do mesmo lugar. Essa é a lógica que aprisiona. Porque se o salário é visto apenas como recurso de sobrevivência, ele nunca poderá ser transformado em recurso de liberdade. O filósofo Sêneca dizia que a maior escravidão não é a do corpo, mas a da mente. E no caso do salário, a escravidão mental é evidente. Você trabalha acreditando que está conquistando algo, mas na verdade está apenas mantendo o mínimo necessário para não desmoronar. É como estar em uma gaiola dourada. Você tem alimento, tem abrigo, mas não tem liberdade. Observe sua própria vida. Quantas vezes, antes mesmo de o salário cair, você já tinha em mente todas as contas que precisaria pagar? Quantas vezes sentiu alívio momentâneo ao receber, apenas para em seguida sentir o peso de ver aquele dinheiro desaparecer em poucos dias? Essa sensação de correr atrás do próprio rabo não é apenas financeira, é existencial. Porque, no fundo, o salário foi transformado em mecanismo de controle. Garante que você continue trabalhando, mas nunca o suficiente para conquistar independência. O mais chocante é que muitas pessoas acreditam que a saída está em ganhar mais. Mas, como já vimos em tantas histórias, mesmo quando a renda aumenta, o ciclo continua. O padrão de consumo sobe junto, as dívidas se adaptam, o vazio permanece. Isso acontece porque a armadilha não está no valor do salário, mas na forma como a mente o enxerga. Se a visão não mudar, o destino do dinheiro será sempre o mesmo. A sociedade reforça essa prisão com sutileza. A publicidade ensina que quando o salário entra, você deve gastar em recompensas imediatas. O sistema financeiro oferece crédito fácil para consumir hoje o que você ainda nem recebeu. Os padrões sociais pressionam para que você mostre status em vez de construir liberdade. Tudo isso cria uma engrenagem perfeita para manter o trabalhador preso, acreditando que está vivendo, quando na verdade está apenas sobrevivendo. Essa é a armadilha invisível. Acreditar que o salário é o fim, quando ele deveria ser apenas o meio. O salário não foi feito para segurar você no mesmo lugar. Ele pode se tornar capital de liberdade, mas apenas quando usado com consciência. E é exatamente isso que a maioria nunca aprendeu. Agora que você entende essa prisão, o próximo passo é enxergar como mudar esse jogo. E isso começa ao compreender que o salário não deve ser apenas usado, mas multiplicado. No próximo bloco, vamos explorar como transformar cada valor recebido em um tijolo
na construção da sua liberdade. Porque o que define o futuro não é o quanto você recebe, mas o quanto você direciona com sabedoria. Se no primeiro passo você entendeu que o salário pode ser uma armadilha, agora é hora de enxergar como ele pode se tornar um trampolim. O mesmo valor que prende pode libertar, se usado com consciência. E essa é a segunda revelação. O salário só se multiplica quando deixa de ser apenas consumo e passa a ser semente. A grande maioria recebe para gastar. E o gasto, por definição, é o fim do dinheiro. Ele entra e desaparece. Mas quando você transforma parte do salário em investimento, em reserva, em construção, ele deixa de ser fim e passa a ser início. É nesse ponto que o jogo muda. Aristóteles dizia que a virtude está no meio termo. No campo financeiro, essa virtude é o equilíbrio entre desfrutar o presente e plantar para o futuro. Quem gasta tudo vive apenas o agora, mas condena o amanhã. Quem poupa sem consciência nega o presente e cultiva a ansiedade. Mas quem usa o salário como instrumento de multiplicação consegue unir os dois mundos, desfrutar hoje e criar liberdade para o amanhã. Talvez você pense, mas o meu salário é pequeno, não sobra nada para investir. Essa é uma ilusão comum. A verdade é que não existe valor mínimo para iniciar a multiplicação. O que importa não é a quantia, mas o hábito. A mente precisa aprender a criar espaço para a liberdade. Quando você reserva, ainda que pouco, está ensinando a si mesmo que parte do seu trabalho não é para o sistema, mas para a sua liberdade. E aqui entra uma reflexão profunda. O que você chama de sobra, o sábio chama de semente. Muitos esperam sobrar para investir, mas sobrar nunca acontece, porque o consumo sempre encontra justificativa. Multiplicar o salário é decidir plantar antes de gastar. É inverter a ordem. É tirar a liberdade do fim da fila e colocá-la no início. Esse ato simples muda a identidade, porque a cada vez que você guarda, investe ou direciona seu salário com consciência, está reforçando a crença de que merece liberdade. O dinheiro, então, passa a ser obediente. Ele cresce não porque o sistema facilita, mas porque a mente permite. Pense em exemplos claros. Quem destina parte do salário para dívidas sem criar reserva, continua preso ao ciclo da falta. Mas quem decide construir uma reserva, mesmo mínima, cria um colchão que quebra a dependência. Quem gasta em status para impressionar os outros, reforça a prisão. Mas quem investe em conhecimento ou em ativos, constrói degraus para sair da gaiola. A diferença nunca está no valor recebido, mas no destino que a mente escolhe para ele. O mais poderoso é perceber que o ato de multiplicar o salário não é apenas financeiro, mas espiritual. É como plantar uma árvore. No início, é apenas uma semente pequena, quase insignificante. Mas com o tempo, essa árvore cresce, dá sombra, frutos, estabilidade. O que era pequeno se torna abundante. A vida funciona em ciclos de semeadura e colheita, mas a mente condicionada esqueceu disso. O salário virou apenas consumo imediato e não semeadura. Descartes nos lembraria que tudo deve ser questionado. Então pergunte a si mesmo: qual é o destino do meu salário? Ele termina em dívidas, em gastos impulsivos, em prazeres momentâneos? Ou ele se multiplica em algo que constrói minha liberdade? Essa pergunta simples pode abrir clareza, porque se a resposta for apenas consumo, o salário é prisão. Mas se a resposta for multiplicação, o salário é libertação. O poder de multiplicar o salário está menos em técnicas financeiras e mais em reprogramar a mente. Porque quando a mente entende que cada valor recebido é oportunidade, ela deixa de buscar apenas alívio e começa a buscar construção. O mesmo dinheiro que antes desaparecia passa a se tornar fundação de liberdade. E aqui está a segunda verdade prática. Não espere ganhar mais para começar. Quem não multiplica pouco, não multiplicará muito. O hábito é o verdadeiro patrimônio.
E quando o hábito se instala, o salário deixa de ser apenas renda para se tornar capital de transformação. Agora, você já entendeu como escapar da armadilha e como iniciar a multiplicação. Mas ainda falta a terceira revelação. Compreender que liberdade não é apenas financeira, é existencial. Porque, no fundo, não é apenas o salário que precisa ser transformado, mas o sentido que você dá ao trabalho, ao dinheiro e à vida. É isso que veremos no próximo bloco. Até aqui, você percebeu que o salário pode ser uma armadilha ou uma semente. Mas existe uma verdade ainda mais profunda. A verdadeira liberdade não nasce do valor do salário, mas da consciência que você tem sobre ele. Liberdade é, antes de tudo, um estado mental. Muitas pessoas acreditam que serão livres apenas quando tiverem uma quantia específica na conta, quando puderem comprar a casa dos sonhos, quando puderem se aposentar, quando ganharem na loteria. Essa mentalidade adia a liberdade para um futuro incerto. Mas liberdade não é algo que você conquista apenas no amanhã. É algo que começa na forma como você enxerga e usa o que tem hoje. O filósofo Epicteto dizia que a verdadeira escravidão não é a falta de recursos, mas a falta de domínio sobre si mesmo. Se você não controla sua mente, não controla seu dinheiro. E se não controla seu dinheiro, não controla sua vida. Por isso, a liberdade começa quando você decide assumir a responsabilidade pelas suas escolhas, em vez de culpar o sistema, o salário ou o acaso. Veja, duas pessoas podem receber o mesmo salário. Uma se sente presa, outra se sente livre. A diferença não está na quantia, mas no significado. Para a primeira, o salário é um fardo que nunca basta. Para a segunda, é um recurso que, mesmo limitado, pode ser organizado, multiplicado e direcionado para algo maior. É a consciência que transforma números em liberdade. Quando você muda sua relação mental com o salário, o trabalho também ganha um novo sentido. Ele deixa de ser apenas troca de tempo por dinheiro e passa a ser expressão de propósito, aprendizado, expansão. O salário deixa de ser prisão e se torna ferramenta. Você passa a trabalhar não para sobreviver, mas para construir. Não para repetir ciclos, mas para quebrá-los. E aqui entra um ponto essencial. Liberdade não é ausência de obrigações, mas capacidade de escolher. Você pode ainda precisar trabalhar, pagar contas, honrar compromissos. Mas, se a cada mês consegue destinar parte do seu salário para sua independência, você já está exercendo liberdade. Porque liberdade não é algo distante, mas algo que se pratica em pequenas decisões. Essa mudança de consciência cria um efeito em cascata. Quando você começa a se enxergar como alguém livre, mesmo antes da plena independência, sua mente passa a buscar oportunidades, ideias, caminhos. Você deixa de ser refém da escassez e passa a ser criador de abundância. O que antes parecia impossível começa a se abrir diante de você. A espiritualidade nos lembra que tudo é primeiro criado no invisível, para depois se manifestar no visível. A liberdade não é diferente. Antes de existir no extrato bancário, ela precisa existir na mente. Antes de aparecer nos bens materiais, ela precisa estar presente no significado que você dá ao dinheiro. Sem essa consciência, qualquer riqueza é apenas mais uma prisão. Com ela, até pouco se torna suficiente para começar a viver com propósito. E essa é a terceira revelação. Transformar o salário em liberdade exige mais do que técnicas financeiras. Exige reprogramar a consciência. Não se trata apenas de gastar menos ou investir melhor, mas de assumir uma nova identidade, a de alguém que não trabalha apenas para sobreviver, mas para prosperar. Alguém que entende que liberdade não é destino, mas caminho. Agora que você descobriu como reconhecer a armadilha, como multiplicar o salário e como enxergar a liberdade como estado de consciência, estamos prontos para o passo final. No próximo bloco, vamos amarrar todas essas ideias e mostrar como você pode, a partir de hoje, dar início a uma jornada de transformação que vai muito além do dinheiro.
Agora você já sabe que trabalhar e receber um salário não garante liberdade. A primeira revelação mostrou que o salário, usado apenas para sobreviver, se transforma em armadilha invisível. A segunda revelou que, quando você o enxerga como semente, ele passa a se multiplicar. E a terceira deixou claro que a verdadeira liberdade não depende apenas de números, mas de consciência. Essas 3 percepções mudam tudo. Porque quando você entende que não é o quanto você recebe, mas o que faz com o que recebe, o poder retorna para suas mãos. Você deixa de ser vítima do sistema, do acaso ou da falta, e passa a ser autor da sua história financeira. Pense em quantos anos você já passou acreditando que a liberdade viria apenas de um aumento, de um prêmio ou de uma virada inesperada. Quantas vezes esperou que algo externo mudasse sua vida? Mas a verdade é que a mudança começa dentro, na forma como você interpreta e usa cada salário que chega até você. O dinheiro é apenas reflexo da mente, e quando a mente se liberta, o dinheiro acompanha. O filósofo Sêneca dizia que não é o homem pobre aquele que tem pouco, mas aquele que deseja mais. A liberdade não nasce do acúmulo sem fim, mas da clareza de como viver com propósito, direcionando o que se tem de forma inteligente e consciente. É essa clareza que transforma o salário em liberdade, porque ela abre caminhos que antes estavam ocultos. Agora essa decisão está diante de você. Continuar vivendo preso ao ciclo de trabalhar, receber e perder, ou assumir o controle e transformar cada salário em tijolo de liberdade. A escolha é sua. E essa escolha começa hoje, não amanhã. Cada pequena decisão pode ser o início de uma vida financeira diferente. Se esse vídeo trouxe clareza para você, inscreva-se agora no canal Financeiramente Próspera. Ative o sino para não perder os próximos conteúdos, porque a cada semana eu vou compartilhar novas chaves que podem expandir sua visão e transformar sua realidade financeira. E mais, compartilhe este vídeo com alguém que você ama, porque muitas vezes a prisão do salário é invisível e só uma palavra de despertar pode abrir os olhos de quem está ao nosso lado. A mudança não está no futuro distante. Ela começa agora, no momento em que você decide enxergar o salário não mais como prisão, mas como ferramenta de liberdade. O poder está em suas mãos. Use-o com consciência e verá sua vida financeira se transformar em um caminho de prosperidade real.